Olá, avaliadores, comunidade em geral. Meu nome é Ana Cláudia Saraiva Rocha, graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em terapia intensiva, pela Universidade Corporativa Medimagem, Uninova FAP, e graduanda do curso de medicina na Universidade de Gurupi. E hoje apresento para vocês um trabalho intitulado Alterações histológicas prevalentes nos exames citológicos do colo de útero no Tocantins. Os demais autores desse trabalho são Adolfo Dias Chacho, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade José do Rosário Velamo e especialista em morfofisiologia pela Universidade Federal de Lavras, e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Tocantins, atualmente docente no Departamento de Medicina na Universidade de Gurupi. Um outro autor é Adevan Bonfim Costa Júnior, graduando em Medicina pela Universidade de Gurupi. Temos também Fabiana Cândido de Queiroz Santos Anjos, graduada em Medicina e residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Federal do Tocantins e docente no Departamento de Medicina da Universidade de Gurupi. Outros autores são Anderlaine Moura Bernardes e Marla Adriele Silva Costa, ambas graduandas em Medicina na Universidade de Gurupi. Recapitulando, o título do trabalho é Alterações histológicas prevalentes nos exames citológicos do colo do útero no Tocantins. Esse trabalho foi submetido à 6ª edição do CICTEG. O câncer é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. A incidência é crescente e, atualmente, já acumula um montante de mais de 18 milhões de casos. O Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, traz que em 2018, nas mulheres, as maiores incidências foram câncer de mama, seguido de cólon e reto, pulmão e colo de útero. Já as estimativas para 2020, também do INCA, exibem que há um crescimento de câncer de colo do útero, que passaria, no caso, a ocupar a 3ª posição na distribuição dos tipos de cânceres mais incidentes, com exceção do câncer de pele não melanoma, como está mostrando essa figura ao lado. No Brasil, a estimativa de casos de câncer de colo do útero chega a cerca de 16.590, né, para o ano de 2020, sendo que 220 casos serão no estado do Tocantins, isso para cada ano do triênio 2020 e 2022. Quando a gente pensa em taxa ajustada, a taxa seria maior do que 24 por 100 mil habitantes, conforme a figura ao lado. No caso, se percebe que a incidência de câncer do colo do útero no estado do Tocantins, assim como nos demais estados da região norte, figura entre os mais elevados do país. Apontamentos da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, e do INCA, eles informam que o câncer de colo do útero possui entre os principais fatores de risco a infecção persistente por alguns tipos de papiloma vírus humano, né, o HPV, principalmente por seus subtipos chamados de oncogênicos. Além disso, outros fatores de risco associados são um início precoce da atividade sexual, elevado número de parceiros sexuais e o tabagismo. Esses fatores, eles podem ser desencadeadores de lesões, que apesar de possuírem uma evolução lenta, podem ser lesões precursoras do câncer. Em alguns casos, lesões intraepiteliais do tipo escamosas do colo do útero podem evoluir e serão as precursoras do carcinoma invasivo cervical. Nessa perspectiva de rastreio e diagnóstico, o exame citológico do colo do útero é um método mais utilizado. Conforme o resultado dessa citologia, outros exames complementares são necessários, né, para alcançar uma análise mais satisfatória e fidedigna de resultados. Tais exames são colposcopia, né, onde será avaliada a topografia, o aspecto e a extensão das lesões, e também o estudo anátomo-patológico, que é o padrão ouro, que seria, no caso, a histologia, que permite uma verificação direta das lesões teciduais. Mediante essa problemática do câncer de colo do útero figurar com uma elevada incidência no estado, o presente trabalho tem como objetivo identificar essas alterações histológicas que são mais prevalentes na histologia cervical dentro do estado do Tocantins. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo e com uma abordagem quantitativa,
A busca envolveu os resultados de exames citológicos cervicais realizados no estado do Tocantins entre 2015 e 2019, os quais são disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, Sistema de Informação do Câncer, o SISCAM. Chegando na parte dos resultados encontrados no estudo, primeiro a gente ressalta que dentre as mais de 250 mil citologias cervicais realizadas entre 2015 e 2019 no estado do Tocantins, cerca de 4% dessa amostra foi descartada devido a algum tipo de inviabilidade. Essa tabela ao lado, ela traz as alterações histológicas mais prevalentes em exame de histologia dentro de cada grupo. A gente percebe que o grupo 1 é aquele grupo em que os achados foram normais ou que as alterações foram benignas. Esse grupo corresponde a 97% dos resultados encontrados nos exames citológicos. E dentro desse grupo, a alteração benigna mais prevalente foi a inflamação, com 83%. A inflamação ela pode ser causada pela ação de agentes físicos, como radiação, mecânicos ou térmicos, ou agentes químicos, medicações abrasivas, quimioterápicos, ou a própria acidez da vagina sobre o epitélio glandular. Ocasionalmente, também pode ser causada pelo uso de dispositivo intrauterino DIU, ou pela presença de patógenos que não são identificados no exame. No grupo 2, a gente tem o resultado com as células atípicas de significado indeterminado. E verificou-se que as mais prevalentes são as lesões de células escamosas, sobretudo a lesão intraepitelial escamosa de grau leve, que são consideradas de baixa probabilidade de ser pré-cancerosa. Já no grupo 3, o grupo com as alterações por células atípicas de significado indeterminado, que inclusive é o grupo que tem o maior preditor para malignidade, houve prevalência de lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau. Quando se faz o link entre os resultados encontrados e como eles podem evoluir, subsidiado na literatura, tem-se que cerca de 20 a 40% das pacientes com o diagnóstico de células escamosas atípicas de significado incerto terão alguma neoplasia associada, sendo que de 5 a 15% essa associação será com lesão intraepitelial de elevado grau. Apesar de ser menos frequente, quando o achado são células escamosas atípicas, em que não se pode descartar uma lesão de alto grau, há uma maior associação com o desenvolvimento de lesão intraepitelial escamosa também de alto grau. Dentre as pacientes com lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, cerca de 30% delas pode evoluir para carcinoma epidermoide invasor ao longo de 3 anos. Já quando o achado é lesão intraepitelial escamosa de alto grau, a progressão para uma neoplasia intraepitelial cervical pode ocorrer em cerca de 31% dos casos, também em um segmento por 3 anos. Acredita-se que o impacto significativo da mortalidade por câncer de colo do útero só vai ser alcançado quando a cobertura de rastreamento for 80% ou superior dentro da população-alvo. Mediante os resultados encontrados, podemos concluir que as alterações predominantes nos exames de citologia cervicais são lesões com menor habilidade neoplásica. Numa menor proporção, são encontradas lesões com células atípicas. No entanto, quando se contrasta com a literatura, já é atestado que algumas lesões, como a intraepitelial escamosa de alto grau, possuem um elevado potencial de evolução para malignidade, sobretudo quando não é detectada e tratada precocemente. Nesse sentido, é evidente que o exame citológico é um proeminente método para rastreio de lesões. Em países bem desenvolvidos, a detecção precoce das lesões precursoras já tem um potencial redutor na incidência de câncer de colo uterino verificado, mas são países em que a cobertura e acompanhamento da população ocorre de forma mais organizada. No entanto, em estados como o Tocantins, ainda precisam ser impulsionadas algumas políticas públicas de saúde que garantam uma maior cobertura da população feminina, tendo como finalidade justamente a redução dessas taxas de incidência e, por consequente, da mortalidade por câncer de colo do útero. E é isso, muito obrigada pela atenção.